Palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã, falar sobre desânimo. Desânimo com aqueles momentos da vida onde parece que nada mais faz sentido. Desânimo é essa âncora que impede da gente continuar vivendo, continuar lutando pelos nossos sonhos. Aqueles momentos onde nós não encontramos mais forças para lutar. O desânimo, queridos, ele precede a ruína. Se você permitir que o desânimo ele encontre morada na tua vida, os teus dias serão dias muito tristes. Porque o que o desânimo faz, no fundo, ele rouba a nossa esperança. E quando eu não tenho a esperança de poder mudar aquilo que eu preciso mudar na minha vida, a vida perde o sentido. O desânimo é aquele abatimento que nós sentimos na alma. O desânimo é aqueles momentos onde as pessoas falam para nós aquilo que parece óbvio, mas não faz sentido. O desânimo é um ladrão, queridos, que se você não tomar cuidado, ele rouba a tua esperança. E tudo aquilo que o desânimo quer na tua vida, te convencer de que você não pode mudar aquilo que você precisa mudar. Quer seja em relação à tua família, quer seja em relação ao teu cônjuge, quer seja em relação à tua vida financeira, à tua vida profissional. Todo o esforço no mundo espiritual é para trazer essa carga de desânimo, para te convencer de que a vida é assim mesmo. De que as coisas são assim mesmo, de que o mundo é mau e você tem que passar por esse mundo carregando os pesos daquilo que você quer e não consegue mudar. Sexta-feira eu atendi o filho de um presidente de uma empresa. Olha que absurdo, querido. O rapaz entrou na Universidade de São Paulo, em São Carlos. E o pai foi descobrir que ele não fez a faculdade depois de 4 anos. E como é que o pai começou a descobrir que o filho não tinha feito a faculdade? Morando em São Carlos. Chegou no 2º ano, o pai começou a cobrar. Você não vai fazer estágio? Você não vai fazer estágio? E o rapaz saía pela tangente, e o rapaz inventava desculpa. E o presidente é um cara muito duro. Ele tem origem militar. Então pau é pau, pedra é pedra. O pai foi lá na universidade. E o pai descobriu que ele não tinha feito os 4 anos de universidade. E o moleque está em depressão profunda. E aí esse cara me ligou sabendo que eu tenho estudado sobre depressão, se eu podia falar com o filho dele. O filho dele foi no meu escritório na sexta-feira. O rapaz todo machucado na alma, o rapaz... Eu não tenho explicação aquilo que ele fez. Né? Eu perguntei para ele por que ele tinha feito aquilo que ele fez, e ele falou: Luciano, eu conheço a origem do meu pai. O meu pai era carteiro, meu pai era servente de pedreiro, e meu pai chegou à presidência de uma das maiores empresas do Brasil, e a única coisa que eu não queria fazer era decepcionar o meu pai. Meu pai não merecia que eu decepcionasse meu pai. E Luciano, eu nunca fui muito bom em matemática, nunca fui muito bom em história. E no 1º ano eu bombei nessas 2 matérias. E me veio um sentimento de que eu estava atraindo o meu pai, de que eu estava gerando uma decepção no meu pai. E por mais que eu tentasse provar para mim mesmo que eu conseguiria mudar essa situação, a cada dia que eu ia na universidade era um peso que eu carregava, porque isso não saía da minha cabeça. E aí no 2º semestre, eu voltei a ter problema com outras matérias. Porque aquelas primeiras matérias que eu tinha bombado, tirou a minha autoestima, a minha confiança, e eu acabei perdendo a minha referência.
E nesse meio do caminho, Luciano, eu conheci uma pessoa na universidade que me ensinou a jogar jogos pela internet. E era o escape que eu tinha para eu continuar vivo, porque eu não conseguia mais ir na faculdade. Era um ambiente onde me fazia mal. Então eu ficava em casa jogando jogos. E aí passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram 3 anos. E aquele moleque vivendo aquela agonia dentro da casa. Como é que eu vou falar para o meu pai? E aquela opressão. E ele escapava jogando joguinho para a internet, não dormia, levantava, o que eu fiz com a minha vida? Como é que eu vou dizer para o meu pai que eu não fiz a faculdade de engenharia na Universidade de São Paulo? Situação muito difícil, o moleque está muito doente. O rapaz tem 23 anos, um rapaz assim fora de série, a inteligência dele, a educação dele, o rapaz está destruído. Porque enquanto ele tentava reverter essa situação, que ele teve problema, que ele não via saída, que ele se culpava por aquilo que ele fez, ele entrou num processo de desânimo. E ele jogou a toalha, ele falou, olha, quer saber? Esse negócio é mais forte do que eu, e eu vou tentar, de alguma maneira, conduzir a minha vida como eu posso conduzir, e lá na frente a gente vê o que quer fazer. Olha que absurdo, o pai foi lá em São Carlos, pegou ele, falou, nós vamos lá na universidade, quero ver o que está acontecendo. Ele falou, vamos lá, pai. Você passou o passeio nos 4 anos, pai. Olha só, chegou lá. Aí o pai falou para ele, que estresse, né, querido? Estressa todo mundo. O pai falou para ele, você se divertiu nesses 4 anos mais do que seu pai se divertiu a vida toda. E aí você imagina como é que está essa família, né? Porque ninguém sabe lidar com essa situação. O moleque está muito depressivo, muito doente, mas muito doente. A família não sabe lidar com isso porque não é uma família de padrão alto, que o outro filho vai bem em tudo, e esse caçula é o caçula que teve esse problema, essa adversidade, e o desânimo veio sobre a vida dele, e ele perdeu 4 anos da sua vida. E a gente vai tentar, pela graça de Deus, apoiar essa família para que eles possam encontrar o caminho de Jesus. Porque, queridos, quando chega nesse fundo do poço é só Jesus. Pode tomar remédio, pode frequentar divã, pode fazer o que você quiser. Se não é Jesus que faz aquilo que ele precisa fazer, se Jesus não encontrar um coração aberto para poder fazer a tua obra, queridos, a família acaba. E tudo isso, o que é? Um processo, que você vai aprender hoje, queridos, que desânimo é um processo. O desânimo, ele não é o começo, o desânimo é um fim, e ele precede a ruína. Então o mundo espiritual, ele vai trabalhando, ele vai te minando aos poucos, através de informações, através de circunstâncias que você está vivendo. Você vai tendo uma distorção de percepção daquilo que você está vivendo. Esse negócio entra na tua mente. Você começa a questionar a capacidade que você tem de mudar a situação. Aí você entra num processo de desespero, num processo de insegurança, até que o emocional começa a controlar o teu físico. Aí você entra num processo de desânimo. E um processo de desânimo, queridos, é um processo de jogar a toalha. É dizer assim, olha, acabou. Todas as pessoas que eu cuidei de depressão até agora foram pessoas que se entregaram ao desânimo. Tanto faz se eu acordar, se eu ficar dormindo, minha vida não vai mudar. Tanto faz eu vir para a igreja ou não vir para a igreja, minha vida não vai mudar. Ou seja, perdeu a esperança, perdeu a motivação de lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus projetos. E o que destrói uma pessoa não são as adversidades, mas é a falta de forças para a gente continuar lutando. O que destrói uma pessoa não é a falta de dinheiro, é ela deixar de acreditar que é possível ela mudar aquilo que ela está vivendo, que é algo mais profundo, algo mais grave. O teu problema não é o que você está vivendo fora de você. O problema é a percepção que você está tendo daquilo que você está vivendo.
Se a tua percepção foi uma percepção que não passa pelo filtro de Deus, que não passa pela palavra de Deus, que não passa por aquilo que Deus é, que não passa pelaquela pessoa que você foi transformada a partir da cruz de Cristo, você tem uma percepção distorcida da realidade. E o diabo é o quê? Mentiroso, enganador e acusador. Ele vai pegar essa percepção errada, ele vai continuar jogando mentira na tua mente. Depois que você está fragilizado, ele vem jogar uma onda de acusação para roubar a tua força e te levar num processo de desânimo. Por que você não deve se isolar quando você está desanimado, queridos? Porque a batalha é aqui. Por que você tem que procurar ajuda quando você está desanimado? Porque a batalha é na tua mente. Um risco gigante quando você se isola num processo de desânimo. A tendência é você continuar desanimado e a tendência é você adoecer. O emocional controla o físico. Você não tem força, porque teu físico está controlando a sua vida. Eu quero estudar a vida de Elias. O que aconteceu com Elias, lá em 1 Reis, se você puder abrir a tua Bíblia. 1 Reis 17, de 1 a 6. E deixa aberto que a gente vai passear um pouquinho sobre esse 1 Reis aí, que é importante você entender todo o contexto. Quem que era Elias? Elias era um profeta, um dos maiores profetas que Israel já teve. E a vida de Elias, ela tem 2 grandes capítulos, e nós vamos estudar aqui. Aconteceu um fato na vida de Elias, que fez com que ele se entregasse ao desânimo, se entregasse à depressão, que fosse morar em caverna. Um profeta que falava com Deus, que ouvia Deus, um profeta que foi sustentado pelos corvos, por Deus, diante de uma informação, de um vacilo na sua mente, ele passou a viver como se ele nunca antes tivesse tido relacionamento com Deus. E é por isso, queridos, que a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. Tomar cuidado com aquilo que você pensa. Eu tenho dito incansavelmente de que se você não vigiar a tua mente, você vai ser enganado pelo diabo. Você vai ficar ansioso, preocupado, inseguro. E quando ele percebe esses momentos de fraqueza na tua vida, é aí que ele vai investir para te destruir. E uma vez que você começa a acreditar numa mentira, você tem problema emocional. E a enxurrada de mentira vem, e a enxurrada de acusação vem, até que o teu emocional controla o teu físico. Quando o teu emocional controlar o teu físico, queridos, é só com a ajuda da igreja que você pode se levantar. 1 Reis 17, de 1 a 6, começa assim. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, o fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então aqui, querido, só para você entender o cenário. Acabe era o rei de Israel. E Acabe tinha um desejo no seu coração de que era prosperar a nação de Israel. E Elias era um profeta, um homem usado por Deus para falar com as pessoas. O problema é que Acabe tinha casado com Jezabel. E Jezabel, ela era filha do rei de Sidônios. E o povo de Sidônios, eles adoravam a Baal, não adorava a Deus.
E em função desse casamento, aos poucos Jezabel foi influenciando Acabe, e Acabe, se deixando influenciar, acabou trazendo o Deus Baal para dentro de Israel. Aí o povo de Israel, ao invés de adorar o Deus vivo, começou a adorar a Baal. Cuidado com as alianças que você faz na tua vida. Cuidado com as pessoas com que você tem andado. Por causa de uma aliança mal feita, de Acabe, ele casou com Jezabel. Jezabel acabou com a vida de Acabe. Jezabel quase acabou com a nação de Israel. Por isso, queridos, reflita sobre os teus relacionamentos. Uma aliança mal feita pode destruir a tua vida. Quando Deus percebeu que Israel não tinha mais jeito, ele falou assim: Elias, você vai lá falar com Acabe, e você fala assim: acabou, a partir de hoje não chove mais em Israel. E depois que você der a mensagem, Elias, você pica a mula, porque a coisa vai ficar preta para o seu lado. Você vai morar lá perto de um ribeiro, você vai tomar água do ribeiro, porque não vai chover, e eu vou dar ordem para que os corvos venham te alimentar, trazer pão e trazer carne para você. Olha a profundidade do relacionamento que Elias tinha com Deus, querido. Você imagina se Deus falasse assim para você, falar para mim: Luciano, vai morar lá no ribeiro lá que os corvos vão tratar de você. Você está louco? Estou louco, estou retardado agora? Que negócio é esse? Era assim, e os corvos iam tratar de Elias todo dia. Não faltava comida para Elias. Você imagina? A gente vê assim essas filmagens aí que os passarinhos trazendo, né, com a boca aberta, assim, imagina o corvo tratando de Elias. E você vê no versículo 1 a fé e a confiança que Elias tinha. Deus falou: não vai chover. E ele foi lá, não quis saber se ia chover. Não falou: ó, Acabe, assim, Deus só falou que não vai mais chover em Israel. E aí o nível de relacionamento que Deus fala assim: agora, queridão, você some daí, vai morar no ribeiro lá, que vou mandar corvo alimentar você, você vai tomar água do riacho para que não vai mais chover. E Elias obedeceu, Elias foi alimentado por esses corvos. A dependência que Elias tinha de Deus, a confiança que Elias tinha de Deus. Deus falou, está falado. Esse era Elias, queridos. Um exemplo para nós, antes daquilo que aconteceu, de dependência e confiança de Deus. Está faltando o que na tua vida, queridos? O que você está precisando? Se for necessário, queridos, Deus manda corvos para te sustentar. Não há nada que você precise que Deus não possa oferecer para a tua vida, querido. Aí passaram-se 3 anos, não choveu, a terra estava um caos, o povo estava morrendo de fome, porque não chovia, não tinha plantação, não tinha gado, não tinha nada. Deus chama Elias e fala: Elias, você vai falar com Acabe de novo. Você fala para Acabe que a partir de hoje vai voltar a chover. Vai em 1 Reis 18, 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre essa terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Aí eu imagino o coração de Elias, falou: vou lá agora dar uma boa notícia para Acabe. Deus vai mandar chuva, assim como Deus falou que não ia ter chuva, não teve, agora Deus está falando que vai ter chuva, vai ter chuva. E quando ele chegou, deu uma notícia para Acabe, o que Acabe fez? Reuniu o povo de Israel e foi adorar quem? Baal. Aí Elias se irritou. Vai no versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Para você pensar, queridos. Até quando você vai alternar
com os teus pensamentos. Pensamento, é mente. Se o Senhor é Deus, sigue-o. Se é Baal, sigue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. O povo se calou. Você imagina as circunstâncias, você imagina o cenário. Como é que o povo, diante daquilo que Elias tinha dito, parou de chover? Como é que o povo ainda duvidou do Deus verdadeiro? Como é que Acabe, dá para entender pela aliança que ele fez, pela influência que ele teve, pôde, depois daquilo que Deus tinha feito e tinha desfeito, poderia ter duvidado ainda das mãos poderosas e de quem era o Deus verdadeiro. Aí como o povo se calou, Elias falou, quer saber um negócio? Vamos resolver essa parada, vamos ver quem que é Deus esse negócio. Você não precisa ler, está do 22 até o 40. Ele falou assim, reuniu todos os profetas de Baal, reuniu o povo de Israel, Acabe, o rei, e diz assim, olha, eu vou propor uma prova aqui. Nós vamos matar dois novilhos. Um novilho a gente vai pôr sobre a lenha e sobre as pedras, que vai ser o novilho do Deus de Baal, e eu vou colocar outro novilho sobre a madeira, e sobre a lenha, e sobre a pedra. E vocês, profeta de Baal, vocês vão clamar para que Baal coloque fogo nesse novilho, e eu vou fazer a mesma coisa depois com o meu novilho. Aquele que Deus mandar fogo e que o fogo pegar é o Deus verdadeiro. E fizeram esse processo. E os profetas de Baal ficavam orando, clamando e nada de fogo. E passava dias e nada. E a Bíblia diz que, de uma maneira um pouco sarcástica, Elias dava risada. Quando eles cansaram, viram que não tinha mais jeito, Elias se dobrou, reconhecendo a grandeza do Deus vivo. Imediatamente houve o fogo nesse novilho, e todo Israel ficou perplexo. Todo Israel se rendeu ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Vai no 39 e 40. O que vendo todo o povo caiu sobre seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Esse era Elias. Olha a experiência, ou as experiências que esse profeta teve com Deus. Até então, Elias vivia um Elias. Elias confiava na dependência de Deus. Sabia de que Deus faria aquilo pela qual ele foi chamado. Um homem de coragem, um homem temente a Deus, cheio de fé. Ele enfrentou Acabe, ele enfrentou os profetas de Baal, ele enfrentou a incredulidade de Israel. E só ele Deus, querido. Por isso que eu digo para você, e tenho ensinado à igreja, que você mais Jesus é um ser completo, não precisa de mais ninguém. Não que você deva viver isoladamente, mas a sua dependência não está em pessoas, não está em pastor, não está em padre, a tua dependência está em Jesus Cristo. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Você mais Jesus é um ser completo, não te falta nada. E era assim que ele vivia. E ele era o único profeta que tinha sobrado em Israel, porque todos os demais tinham fugido com medo de Jezabel. Agora aconteceu algo na vida de Elias, que eu quero trazer agora a questão do desânimo. Uma informação, apenas uma informação, que desestabilizou esse profeta de Deus. Agora a gente vê um outro Elias, um outro capítulo, uma outra passagem dessa história desse homem que foi um profeta de Deus. Vai no capítulo 19, no 1 e 2.
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. Aí chega Acabe no palácio e fala assim: amor meu, o negócio ficou feio lá, porque fizeram uma aposta, o novilho do Deus de Baal não pegou fogo, o de Elias pegou fogo, e aí o povo entendeu de quem de fato é o Deus verdadeiro, se rebelou contra os profetas de Baal, mataram todos os profetas de Baal, e a coisa lá saiu do meu controle. Jezabel chamou o mensageiro: você vai dizer para Elias que amanhã ele está morto. Bastou essa informação para desestabilizar emocionalmente Elias. Como se Elias nunca tivesse tido experiências com Deus, como se Elias nunca tivesse sido um instrumento de Deus. Elias, ele negligenciou uma informação, ele deu morada para uma mentira, e tudo aquilo que ele havia vivido até então não tinha mais nenhum valor. Daqui para frente, Elias, a partir dessa informação, que era meramente uma informação, a gente vai ver o que aconteceu com a vida de Elias até ele se entregar à depressão. O processo que foi se instalando de uma maneira progressiva até Elias morar numa caverna. Olha, querido, olha a distância entre quem era Elias e o fim do Elias em função desse processo todo. Um homem com coragem, com experiências com Deus, acabou se isolando, ele deu espaço para o medo, ao desânimo, que acabou controlando a sua vida. 19:3 diz assim: o que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha a porta de desespero. O que Elias fez? Picou a mula. Falei: cara, se eu ficar aqui eu vou morrer. Cara, olha que coisa. O que a mente de uma pessoa é capaz de fazer, querido? Tinha acabado de viver o milagre, tinha acabado de ver a confirmação da promessa de Deus acontecendo. Uma simples informação destruiu a mente e destruiu as emoções de Elias. Quem começou a controlar a vida de Elias? As circunstâncias, aquela informação. Tudo aquilo que ele tinha vivido não tinha mais valor. O que tinha informação agora, sim, eu vou morrer. Era o eu vou morrer que conduziam a vida de Elias. O que Elias perdeu ali naquele momento com aquela informação, queridos? A lucidez. Se você perder a lucidez numa adversidade, se você perder a referência de quem é Deus na tua vida, se você perder a referência daquilo que você se tornou depois de Cristo, você vai ser uma pessoa que vai viver baseado nas circunstâncias. Se você perder a referência de aquilo que Deus já fez na tua vida, quantas experiências Deus já realizou através da tua vida e na tua vida, que prova que Deus é um Deus presente. Se você perder essa lucidez, querido, se você não vigiar o teu pensamento, se você der guarida a uma informação mentirosa, porque essa mulher não ia tocar em Elias, você tem problema emocional e você passa a ter suas emoções controlando o seu corpo físico. Então você vê que é um processo. Veio a informação, ele não teve a lucidez adequada, ele acreditou numa mentira, veio o medo, do medo desespero, nós vamos ver que ele ficou em depressão, que ele quase morreu. Por causa de uma informação, querido. Às vezes a gente se escraviza por uma coisa tão pequena na nossa vida, querido. A gente perde a percepção de quem nós somos, de quem Deus é. E o diabo, isso para ele é uma avenida enorme para que ele possa fazer a obra dele na nossa vida, queridos.
Por isso que em Mateus a Bíblia deixa claro, Jesus fala, vigie. O que Elias não fez? Ele não vigiou. Na hora que veio aquele mensageiro, ao invés dele receber aquela informação, aquela mentira, ele devia se voltar para Deus e dizer, Senhor, a minha dependência está em Ti, Senhor. É o Senhor é que me sustenta. É o Senhor que me dá segurança. E ele fez o quê? Acreditou numa mulher que era envolvida com Baal, e ele perdeu a própria referência a Deus como filho de Deus. Quando que você começa a construir uma vitória sobre uma adversidade na tua vida, queridos? Quando você estabelece a percepção correta daquilo que está acontecendo. Quando você sabe administrar os sinais ou as mensagens que essa adversidade está trazendo para a tua vida. Se você encarar uma adversidade, uma informação, uma notícia apenas como algo prejuízo para você, esse negócio vai mexer com as suas emoções, você vai ficar desestabilizado e muito provavelmente você vai entrar num processo de desânimo. Veja se não foi assim que Elias fez. E veja se não é assim que nós fazemos também nas nossas vidas. Quando vem uma informação contrária, nós nos desestabilizamos. A gente entra em parafuso, mexe com a nossa mente, dispara uma reação química no nosso organismo, as nossas reações emocionais são desajustadas, a gente tem taquicardíaco, a gente perde a fome, a gente perde o sono, a gente perde a vontade, tudo por causa de uma informação ou de umas circunstâncias que de fato é verdadeira, mas que teu Deus está acima de qualquer coisa que possa acontecer na tua vida, querido. No 19, no versículo 4 diz assim, olha Elias, e ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que absurdo, querido. O que é isso? Desespero. O que é isso? Desânimo. Não tem mais sentido a minha vida. E o cara se entregou, deitou debaixo de um zimbro e disse para Deus, Senhor, para mim acabou. Essa batalha eu não venço. Uma pessoa, queridos, que perdeu a esperança. Problemas de depressão, problemas de pessoas que perderam a esperança. Esse rapaz que eu dei o depoimento é um rapaz que perdeu a esperança no primeiro ano de faculdade e arrastou essa batalha na sua mente por 4 anos. Esse rapaz vai ter um trabalho absurdo para curar aquilo que ele cultivou como feridas, como autoflagelo, como uma autoculpa durante esses 4 anos. Vai dar um trabalho absurdo para reconstruir essa família. Eu vou dizer para você, não há dinheiro que resolva essa situação. Se é algo que essa família não tem, é problema financeiro. E aí eu volto, é só Jesus, queridos, para poder transformar e trazer paz para essa família novamente. E a gente olhar no 5, o que a pessoa de depressão faz? Ela deita, ela dorme, ela se entrega. 10:5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então veio um anjo e tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Eu antes de Jesus, queridos, quando eu tive meus problemas com as minhas empresas, o que eu queria era dormir. O que eu queria é que o tempo passasse, para que de repente viesse algo de não sei da onde e me desse uma luz para resolver o problema. Mesma coisa com a bebida. Eu achava que a bebida era algo que ia fazer com que, por um passe de mágica, ia acontecer uma coisa extraordinária, vir um cliente, eu ia ter uma ideia mirabolante, inventar outra coisa e resolver o meu problema.
Aí, com o tempo, a gente percebe que depois do sono vem a realidade e depois do álcool vem a lucidez. Quando a gente tem um problema na vida, queridos, o que nós temos que fazer é enfrentar. Como a Maria deu aqui o depoimento dela. Se é uma conversa difícil, sinto muito, tem que ter uma conversa difícil. Em amor, mas tem que ter uma conversa difícil. Não dá para nós negligenciarmos circunstâncias das nossas vidas que está acabando com a nossa família. Não adianta dormir, não adianta fazer de conta que não está acontecendo, porque há algo que precisa ser encarado e que precisa ser resolvido. Porque se a gente vai negligenciando situações na nossa casa, na nossa família, consciente ou inconscientemente, a gente vai se distanciando das pessoas, a gente vai se tornando pessoas indiferentes com as situações, a gente passa a viver debaixo da mesma casa como duas pessoas desconhecidas. Não adianta fugir de problema. O problema vai estar atrás de você. E Elias chegou no fundo do poço, no versículo 9 e no 10, dá uma olhada, por favor. E aí ele foi para uma caverna. Então assim, ele recebeu a informação, ele se desesperou, ficou com medo, ansioso, vou perder minha vida. Ele foi para o deserto, deitou debaixo do zimbro, pediu para Deus acabar com a vida dele, veio um anjo, tocou, deu comida, ele comeu, andou mais 40 dias, depois ele foi morar onde? Numa caverna. Olha o desespero desse homem, tentando de alguma maneira sobreviver, tocar a sua vida. Quando eu acho que de fato veio a depressão, ele falou, quer saber, eu vou dormir numa caverna. E o que é caverna, querido? Lugar escuro, lugar onde não tem vida, lugar de isolamento, lugar onde você fica sozinho. Você imagina o que é uma pessoa desanimada com depressão, viver num quarto escuro, se não é pelo remédio, como é que a mente dela está, querido? O turbilhão de acusação. E aí Deus, ele vai visitar Elias na caverna. E Deus diz assim, vamos ler o 9 e 10. O 9 diz assim, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhes, que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele disse, com quem que Elias estava falando? Com Deus. Olha o que o desânimo e a depressão traz numa pessoa. Ela perde a referência de Deus, é como se ela estivesse conversando com uma pessoa normal. Ela deitou debaixo do zimbro, diz assim para Deus, Deus, tira a minha vida. O anjo foi lá, alimentou, ela conseguiu andar mais 40 dias, foi para uma caverna. Deus foi lá e falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele vai falar, viu, abandonaram o Senhor, Deus dos exércitos, eles estão vindo aqui para me matar. Ele estava falando com Deus. Olha como a gente perde a lucidez, querido. Como a gente perde a compreensão de quem é Deus na nossa vida, quando a gente deixa as circunstâncias conduzir a nossa história. O resultado de quem era Elias e quem Elias se tornou. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é carne? Padrão de pensamento negativo que você construiu antes de você conhecer Jesus. Padrão de pensamentos negativos que você construiu antes de conhecer Jesus. Jesus fala assim, vigia o teu pensamento, porque a carne é fraca. O que Elias fez? Negligenciou a sua mente. Qual foi a interpretação que a mente dele teve em relação àquela mentira de Jezabel? Eu vou morrer. Mas era mentira. Se eu e você negligenciarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, que nós vamos nos desestabilizar, nós vamos ter medo, a gente vai se isolar, a gente vai perder o ânimo e a gente vai adoecer. Porque as tuas emoções vão controlar o teu físico.
E essa é a batalha espiritual que a gente vive. É essa guerra que a gente vive, aonde a gente é minado na nossa resistência, queridos, no nosso ânimo. Se eu e você nós perdemos o ânimo, a gente vive desanimado. E que luta que você pode vencer se você está desanimado? O que você pode mudar na tua vida se você está desanimado? O que você pode conquistar na tua vida se você está desanimado? Nada. E aí o diabo vai falar para você, você está na igreja fazendo o quê? Você vai orar para quê? Você vai ler a Bíblia para quê? Você não consegue. Pai, você não tem força, você fica deitado numa cama, você fica nos quartos escuros. Quem pensa que você é? O pastor fica falando lá e você vê que aquela palavra não é para você, porque você não consegue viver isso, essa mentira, todo esse balaio de gato que a gente vive no mundo espiritual. Para quê? Para tirar o nosso ânimo, para tirar o nosso valor, para tirar Deus como referência da nossa vida. Queridos, quando um problema externo, uma adversidade, ele se misturar de uma maneira errônea com as tuas emoções, cara, a gente vai ter problema. A tendência natural é a gente se isolar, ou buscar muletas para que a gente continue sustentando os dias das nossas vidas. Aí a gente fica escravo de quem? Dos nossos pensamentos. E o bonito que a gente vê nessa história, queridos, a insistência de Deus com Elias. Você está aqui hoje, sabe por quê, queridos? A insistência do amor de Deus com a tua vida. Se você hoje está desanimado com algo, se você não acredita mais na possibilidade de mudança, se você hoje já jogou a toalha por alguma coisa que é importante na tua vida, se você hoje está se isolando para que as pessoas dentro da tua casa não vejam a tua tristeza, não vejam o teu choro, é porque Deus te convidou mais uma vez, queridos, para você ouvir de que você é um filho aceito e amado do Senhor. E se você olhar a maneira com que Deus acompanhou esse processo de Elias, Deus primeiro mandou um anjo, falou, anjo, vai lá ver se resolve esse negócio aí. Aí o anjo foi lá, Elias estava dormindo, o anjo tocou nas costas dele, ele acordou, vai comer. Ele comeu, andou mais 40 dias, não conseguiu, aí Deus foi pessoalmente falar com Elias. Olha a importância que Deus dá para um filho, querido. Mandou um anjo, resolveu, tá bom, então vou eu mesmo, eu vou falar com ele. E se você estudar a maneira com que Deus fala com Elias, Deus não estava recriminando Elias. Deus estava como um pai amoroso perguntando, Elias, meu filho, o que você está fazendo aqui na caverna escura, sozinho? Eu estou com você e sempre continuarei com você. Sai dessa caverna. Caverna não é lugar para o meu filho e minha filha morar. Quartos escuros não é lugar para cristão morar. Filho aceito e amado de Deus não é lugar para cristão morar. E Deus vem com o seu amor, querido. Não vem com o seu julgamento. Deus vem com a sua compaixão, como um pai amoroso. E ele diz assim, não há razão de você ter medo. Não há razão de você viver aflito. Eu sou um Deus presente na tua vida. Tudo está sob o meu controle, Elias. E ele fala, Elias, sai da caverna. Chama o Bruno para vir aqui, Bruno. E no 15 a gente vê Elias saindo da caverna. Queridos, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o quanto há de desânimo nos teus dias. O que eu posso te garantir de que Deus continua sendo presente na tua história. Talvez você, no estágio que você chegou, você não encontre mais forças para sozinho mudar aquilo que você precisa mudar. Mas assim como Elias não estava sozinho, você não está sozinho. E o convite de Deus, nesta manhã, para a minha vida e para a tua vida, é assim, saia da caverna. Qual é a caverna que você tem morado, queridos? Qual é o quarto escuro que você tem frequentado?
Qual é a área da tua vida que hoje, queridos, precisa receber a luz de Deus? Precisa receber o toque de Deus? Nós não fomos para Cristo para morar em cavernas, queridos. Às vezes eu ouço assim, estou morando no deserto. Deserto não é lugar de moradia, queridos. Deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de crescimento. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Ele não falou aqui, ó, você vai morar no deserto. Ele falou assim, não, você vai morar em Canaã. Só que antes de você entrar em Canaã, eu preciso tratar algumas coisas na sua vida e no seu coração. E você vai ser tratado no deserto. É quando dói que Deus nos transforma, queridos. E a gente não quer a dor do tratamento de Deus. E a dor não é para o nosso sofrimento, mas é para o nosso crescimento. Não há nada que tenha o poder de paralisar a tua vida, querido. Nem uma informação, nem a falta de dinheiro, nem a falta de entendimento na sua família, nada, nem uma doença, nem uma depressão, nada pode paralisar a tua vida. E o que Deus diz para você nessa manhã, que nem diz o Bochá, toca o barco, segue a vida. O que você já pôs ponto final na tua vida? O que tem te paralisado, o que já trouxe paralisia por você? E você perceba, queridos, era uma informação, olha o impacto que uma informação trouxe para a vida de Elias. E às vezes coisas tão pequenas que a gente está vivendo, a gente dá tão valor para elas que vira um monstro que paralisa a nossa história, paralisa a nossa vida. Abre a sua Bíblia em Salmos 91:7. Salmos 91:7 diz assim: 1000 podem cair do seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 podem cair do seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que faltou no coração de Elias quando ele recebeu aquela informação de Jezabel? 1000 pode cair do meu lado, 10.000 do meu lado e eu não vou ser atingido, Jezabel. O que você deve dizer para essa situação que está te escravizando, queridos? Você não me atinge, você não tem poder contra a minha vida. Quem guarda os meus caminhos é Deus, quem protege a minha casa é Deus, quem protege a minha família é Deus, quem protege as minhas finanças é Deus. Você não toca em mim, você não tem legalidade sobre a minha vida. Sai de perto de mim porque você não me pertence, eu não te pertenço. Nada pode destruir o plano de Deus para a tua vida, querido. Você está na segurança de Deus, você é protegido de Deus, você está sob os cuidados de Deus. Essa lucidez que nós nunca podemos perder na nossa mente, porque se eu perco, se eu cochilo, se eu não vigio por um instante, esse negócio mexe com as minhas emoções, aí a gente perde essa batalha. A tendência é a gente se entregar ao desânimo, à incredulidade, a gente começa a questionar o nosso valor, a gente começa a questionar a nossa capacidade, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a questionar a igreja, a palavra de Deus, tudo porque nós perdemos a nossa lucidez. O que fez com que Elias se levantasse do jeito que ele estava para sair da caverna, queridos? Ele obedeceu a Deus. Deus não pegou Elias pelo braço, mas eu vou te levar para o colo. Não, esforça-te, Elias. Creia naquilo que eu estou dizendo, que eu sou um Deus presente, você está debaixo da minha segurança. Creia no que eu estou dizendo, se esforce, saia dessa caverna, porque não é o lugar para você morar. Não é essa casa que eu preparei para você morar, eu preparei para você morar no céu. O que você está fazendo aqui? Você está em endereço errado. Às vezes, queridos, você está morando em lugar errado. Às vezes você tem na tua mente informações erradas. É por isso que talvez você está triste, desanimado, ansioso, já entregou os pontos de algo importante na tua vida. Elias, ele abriu mão da sua história para morrer numa caverna como se ele nunca tivesse encontrado Deus e nunca tivesse experimentado o sobrenatural de Deus. Aonde eu e você temos morado nos últimos tempos, queridos? O que tem passado pelos nossos pensamentos, o que a gente tem visto da nossa vida,
das pessoas que caminham conosco, o que eu tenho visto da minha casa, da minha empresa, do meu trabalho, das minhas finanças. É a luz de Deus, eu tenho visto tudo escuro, querido. Se tem alguma área da tua vida que hoje está escura, Deus te pede assim, saia daí, porque aí não é o lugar da tua morada. Você está vivendo hoje no endereço equivocado, saia daí, você é um filho aceito, amado de Deus. Ai, querido, se eu e você desenvolvêssemos a nossa identidade de filho de Deus, querido. Se nós nos posicionarmos, se nós assumirmos aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, queridos, a gente daria um bico para tudo aquilo que tem paralisado a nossa história. Pode vir informação, pode vir falta de dinheiro, pode vir falta de comida. Elias foi alimentado por corvos. Até o momento que ele creu em Deus, que ele confiou em Deus, que ele não perdeu a sua lucidez. Senhor, é para tratar, eu vou lá, e ele é tratado. 3 anos ele foi tratado por pássaros. Queria que você ficasse de pé por um instante, queridos, para a gente partir para o nosso final. Enquanto o Bruno ora e louva, eu gostaria que você visitasse o teu interior, querido. Se você está aqui hoje, tem alguma área da tua vida que Deus, Ele precisa tocar, querido. Deus já te chamou a atenção em cavernas escuras, em deserto, em desânimo, em depressão. Se você hoje, nesse momento, já entendeu que a palavra é para você, então, queridos, eu queria que você louvasse a Deus, agradecesse a Deus por mais uma vez Ele ter te visitado na tua caverna, dele ter entrado no teu quarto escuro, como a Elaine falou, na caixinha que estava fechada. O que Deus quer de você nesta manhã, queridos, se levante, da maneira com que você puder, com as forças que você encontrar, porque Ele está com você, queridos, é isso que Ele quer despertar no teu coração. Nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos orar. Vamos lá, Bruno.